é, minha gente, falar de eternidade é um assunto fascinante, principalmente quando a gente se envolve com provas, com fenômenos. E não há fenômeno que prove mais a eternidade do que ter uma experiência, aquela de sair do corpo, de repente, no meio da noite, né, se encontrar com a cabeça assim no teto, né, com o teto assim na sua cara, ou mesmo você se sentir totalmente paralisado, você quer falar e o seu corpo não se mexe. Quer dizer, a gente sente claramente que a gente é dois, que a gente tem a nossa mente, a nossa consciência, o nosso ser tem um outro corpo, né, parecido com esse, e que nós podemos desdobrar, né, desse corpo físico e ter uma experiência no astral. Eu acho esse assunto assim fundamental, importantíssimo e precisando de muita pesquisa, de muito papo a respeito disso. Então, minha gente, eu trouxe para vocês hoje uma pessoa que entende para burro disso. Quer dizer, para burro não, para inteligente, né? Para inteligente. É que o Wagner Borges, né? E ele trabalha com mediunidade, clarividência e projeção astral. Ele é presidente do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, ou os nomes compridos que vocês gostam de ter, não? E dá cursos ali no Espaço Reviver, né, que é na Rua Carlos Petino 337, na Vila Mariana, né? Depois nós falamos o endereço com mais calma, mas vamos primeiro conhecer o Wagner. Wagner, falar em sair do corpo, falar em projeção, isso é uma coisa rara ou isso é uma coisa comum? Não, isso é muito mais comum do que se pensa, porque projeção é um potencial psíquico que cada criatura tem, inclusive até mesmo os animais, e é um potencial que pode ser desenvolvido à vontade. Esse assunto está envolvido em muito tabu, alguns consideram a projeção uma mediunidade, não é. É potencial psíquico, anímico a ser desenvolvido, e independe de mediunidade, embora a mediunidade possa estar funcionando de maneira conjunta. No passado esse assunto era muito difundido nas culturas egípcias, gregas, chinesas, japonesas, e hoje em dia a gente está procurando enfocar esse assunto de uma maneira mais técnica, mas sem o jargão científico também. Nem o lado científico, nem o lado esotérico, o lado meio a meio disso tudo, colocando isso como um potencial tão comum como você ir tomar um copo d'água e dormir com alguém. É coisa a ser desenvolvida, é mais comum do que se pensa. Pessoas têm sensações à noite que não sabem o que são, como por exemplo, acordar paralisado à noite, querendo abrir os olhos, querendo falar e não consegue, querendo se mexer. A sensação de no início do sono você parece que está afundando pelo colchão. Está caindo, né? Está caindo, tem um solavanco. Né? A sensação de que você está inflando, fica com medo. Uma série de descargas elétricas que varrem o corpo com zumbido nos ouvidos. Então, isso são sintomas que você for passar para um médico, ele vai te passar calmante e você vai ficar entorpecido sem saber o que é. O mesmo é aquelas sensações de aterrissagem rápida, né? Isso entra no corpo e acorda assim, né? Nós chamamos isso de repercussão e isso, inclusive, era uma coisa que no ocultismo antigamente dizia que se você voltasse rapidamente para o corpo, você podia ter ruptura de aneurisma, ataque cardíaco. Isso é uma tolice, porque esse corpo extrafísico que sai, ele não é composto de material orgânico como esse. Então é impossível a nível de choque. Há uma reentrada, um solavanco energético para ajustar as duas partes, no caso, o corpo astral, o perispírito, e o corpo humano na junção. Agora, a gente sai sempre? Sai. Todos os seres humanos saem, por um detalhe muito simples. Da mesma maneira que esse corpo que nós usamos aqui precisa de elementos desse plano para poder sobreviver, como o ar, água e alimentos, esse outro corpo extrafísico, tá? Que no ocultismo é chamado de corpo astral, no espiritismo de perispírito, ou é chamado de psicossoma, tem uma série de nomenclaturas, né? É o duplo. Ele tem necessidade também de absorver elementos do plano astral, seu plano cósmico, tá? Para poder manter a vida funcionando nesse corpo. A gente sabe, e o Hernani Guimarães Andrade popularizou isso, que por trás do funcionamento da matéria tem que ter um modelo organizador biológico. Tá? A cada 158 dias nós temos uma total mudança de células. Então tem que ter um modelo organizador por trás disso tudo. E é justamente esse corpo extrafísico, mas para isso ele precisa captar energias do seu plano para poder manter esse corpo funcionando. Porque você vê, né? Para mim, eu sei que toda vez que eu durmo, ou qualquer um de vocês dorme, a gente sai do corpo. Agora, a gente não lembra que primeiro a gente perde a consciência, depois sai. A gente chama isso de dormir, né? E aí? E aí tem uma série de experiências, dependendo da pessoa, não é verdade? E tem um detalhe, são duas coisas a serem desenvolvidas. Todo mundo sai, mas a maioria não tem consciência.
são pessoas que ficam flutuando 2, 3 metros acima do corpo, totalmente envolvida numa camada de sonhos criada pelo subconsciente, que é a extravasão das tensões diárias da pessoa, tá? Quando vai chegando perto do momento de acordar, pelo ciclo biológico dela, ela é puxada de volta para o corpo por aquela ligação energética, que é chamada de cordão de prata, que é um conduto eletromagnético que envolve os dois corpos, puxa ela de volta para dentro do corpo, ela não lembra nada. E outras flutuam à deriva no plano astral, são verdadeiros sonâmbulos espirituais, flutuando à deriva em ambientes que desejariam ir durante o dia e não conseguem. Os espíritos me dizem que parece fantasma. A gente, quando sai do corpo, fica sonâmbulo. Eles levam um susto com a gente. Exatamente, lá. Tá certo. Porque a gente fica lá, você sabe, naquele barato, meio bobão lá, eles levam um susto com a gente, entendeu? E a gente fica dopado no nosso mundo, fica como que paranoico, né? Como paranoico, aliás, como psicótico lá, né? Vivendo aquela loucura do seu mundo que você criou, não é isso? E são duas coisas a ser desenvolvidas. Primeiro, autoconsciência fora do corpo. Estar consciente de que é uma consciência fora, que o seu corpo está deitado ali. E, posteriormente, na volta, você conservar a lembrança dos eventos observados fora do corpo. E aí, o que é que depende de você? Por exemplo, quais alguns fatores importantes? Eu sei que pode ser muitos e pode ser variado de pessoa a pessoa, é lógico, cada um é um. Mas já sei que tem estudos de pessoas, de quais os fatores mais importantes, preponderantes, para você aumentar a sua lucidez quando você vai dormir. Certo. Olha, o principal fator é a pessoa ter lucidez aqui no plano físico. Tá? Isso é que é o difícil. Porque as pessoas, se você chegar no meio da rua e perguntar para as pessoas, vocês estão lúcidos, totalmente lúcidos, elas vão dizer que estão. Independente disso, tem um monte de coisas que elas não percebem, tá? Dentro da parcial lucidez que elas têm. Você pode até fazer uma divisão. Por exemplo, na inconsciência do coma, já está provado que a pessoa ouve ruídos, escuta pessoas conversando. Então está provado que nem na inconsciência há inconsciência total. Então haveria inconsciência relativa. Passando para o outro polo, também não há consciência total ainda. Com os seres humanos, há consciência relativa. Se nós tivéssemos uma consciência total, nós observaríamos todos os eventos do cosmos, teríamos noção de tudo quanto é acontecimento e conhecimento aqui e agora. Então, partindo do pressuposto que as pessoas já se julgam lúcidas, como é que elas vão buscar uma lucidez um pouquinho a mais se elas já se julgam totalmente lúcidas? Você sabe, então começa por aí. Eu penso o seguinte, a consciência, no meu ponto de vista como psicólogo, como estudante da consciência, que esse é meu ponto básico nos meus estudos, é justamente o aqui e o agora. As pessoas que sabem viver sentindo, reencarnada, sabe? Quando você está reencarnado, quando você está incorporado, quando você está realmente aqui, não está nem no passado, aqui nas imaginações, lembranças do passado, nem no futuro, nessa coisa de ansiedade. Sabe quando você está ansioso, você está lá, né? No daqui a pouco, no vir a ser. Quando você está aqui, né? Então, quando você está aqui, você sente mais, porque não está perturbada a sua zona de percepção. Então, você tem um raio maior de lucidez. Todo mundo sabe que se estiver perturbada a cabeça, não consegue prestar atenção direito, não consegue ficar aqui. Não é verdade? Exato. Então, há pessoas que vivem só os seus pensamentos, constantemente, elas não sentem o aqui e o agora. Essas são as que têm mais sonho. Ou fases na sua vida em que você está muito assim, que você tem mais sonho. E eu, às vezes, fazia um exercício de me desligar minha mente de tudo. Tudo que vinha na minha cabeça, eu dizia, não, estou a parte disso, estou a parte disso, estou a parte, até que eu me sentisse completamente fora da minha mente, fora de tudo que pudesse me perturbar, eu estar ali calmo e tranquilo, como um exercício de relaxamento. Imediatamente acontecia desdobramento consciente. Começa assim porque você tem que quebrar o condicionamento tridimensional que a vida coloca para nós, tá? E levando-se em conta que o cérebro da gente raciocina mecanicamente, isso por falta de desenvolvimento, a gente sabe que o lado direito do hemisfério cerebral controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo controla o lado direito. A partir do momento que eu sou destro pela mão direita, significa que o lado que controla esse movimento aqui, que é o lado esquerdo, funciona mais do que o direito. Então nós estamos desperdiçando há séculos potenciais psíquicos do lado direito do cérebro. Então do lado esquerdo a gente teria coerência, racionalidade, matemática, lógica. Do lado direito a gente tem a intuição, a versatilidade, a criatividade. Então pessoas que manifestam um pouquinho a mais esse potencial do lado direito são chamadas de paranormais, o que é um termo errado, porque são pessoas que deveriam se chamar de normais, que já estão entrando na normalidade do seu desenvolvimento cerebral, tá? A ciência diz que nós usamos 30%, outros dizem que é 10%, outros acham que é 70%. Eu acho que nós usamos 10% do potencial cerebral, senão o ser humano não seria tão tolo a ponto de matar o semelhante e fazer coisas que nós fazemos, tá?
estúpida, é. Então, com o progresso da humanidade, eu sou muito otimista, eu não acho que tem catástrofe, nada, eu acho que a gente está sempre num pique de crescimento, e eu sou muito pela ótica do bom humor, otimismo, o tempo inteiro a gente sai do corpo e encontra com os espíritos que eles falam pra gente o seguinte: está faltando bom humor na Terra, mais dinamismo, mais coerência, botar a coisa para frente. Então, chega de religiosidade, de caçandas pessimistas, essas coisas todas que as pessoas adoram porque elas refletem isso, está no seu inconsciente. Então, a partir do momento que você sai do corpo, muitas vezes reflete-se na tua projeção esse automatismo depressivo que a vida humana coloca pra gente. Olha, você está falando um troço que você vê, a gente está bem afinado, né? Porque eu vinha vindo para cá, né? Eu vinha dirigindo o carro com minha mãe, com os amigos, e eu vinha falando justamente isso daí que você está dizendo, sabe? Como a gente adora fazer drama, como a gente adora se fazer de coitado, né? E tanto que a gente cria sofrimento para ser coitado, porque quando a gente é coitado, a gente é pequenininho, a gente é pobrezinho, os outros protegem a gente, os outros nos dão carinho. Nós somos ainda, sabe, querendo ser bebê. Então, nós amamos o coitadinho. Aliás, nós estamos morando na terra do coitadinho, né? Amamos ser coitadinho, amamos ser pobrezinho. A gente cultiva esse coitadinho, a gente acha que isso é sentimento, que isso é humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você está falando. Diminui o seu potencial ao mínimo, porque coitadinho é nada, né? Coitadinho é lixo, né? Então, você fica no mínimo e não dá exatamente o que você pode dar. Tem pessoas que levantam de manhã e elas olham o tempo e falam assim, vou fazer até uma expressão fisionômica engraçada, mas, poxa, que dia! Elas já estão derrotadas no início do dia. Então, isso é problemático. E a gente está vivendo uma época de hiperinflação, corrupção, isso e aquilo. Então, isso acaba levando as pessoas a entrar nesse mar mental que o país e o planeta vive, e a gente acaba subentendido também. Perdendo a individualidade, né, Wagner? Perde a individualidade. Perde o eu. Eu me dissolvo nessa coisa social, eu vivo essa coisa aí, e não, sabe, perco o eu de vista, perco o meu pique, a minha vida, a minha responsabilidade, enfim, sabe, eu levar eu para frente, levar minhas coisitas para frente, certo? É verdade. E isso também é muito cômodo pra gente, porque crescer dói muito. Por exemplo, tem 3 tipos de defeitos. Mas ficar parado também. Ficar parado também dói, você não imagina só como que ficar dói. parado dá menos trabalho. É. Essa que é a diferença. Por exemplo, tem 3 tipos de defeitos que a gente observa fora do corpo, que os espíritos também colocam para nós, tá? É o defeito que você tem, você sabe que tem, todo mundo vê que você tem. O segundo defeito, todo mundo vê que você tem, só você que não sabe. E o terceiro é que é o pior, esse é o multirreencarnatório. Você não sabe e ninguém vê, mas está aqui dentro. E esse você passa dia após dia, e você já repetiu esse erro em 1840, 1790, pelas vidas anteriores nossas. E o ser humano é tão desequilibrado emocionalmente que eu conto até uma historinha que é a seguinte. Na guerra do Vietnã, uma senhora acabou de fazer o café, foi tomar o seu café, o filho estava batalhando no Vietnã. Tocou a campainha, ela não chegou a tomar o café, foi atender a porta. Quando ela abre a porta, é um oficial do exército americano. Olha, minha senhora, desculpa, mas o seu filho morreu no campo de batalha. Imediatamente se desequilibra emocionalmente, larga a xícara e começa a chorar. Ah, meu filho e tal. Passa-se um ano, ela se consolou da perda do filho, acabou de fazer um cafezinho, tá? A repeteco da cena anterior, toca a campainha. Ela vai atender, é o mesmo oficial americano de um ano anterior. Olha, dona, houve um engano, seu filho não morreu de campo de batalha, ele estava preso num campo de concentração, está vindo para cá de avião, tá? Ele está vindo agora. A dona larga a xícara, repeteco, ai, meu filho, não pode ser. Então, o desequilíbrio emocional, tanto foi bom numa notícia boa ou ruim, quer dizer, o desequilíbrio está aqui, não é lá fora, a situação apenas dinamiza de uma maneira ou de outra. A gente é que faz, né? Não é a situação que faz a gente. Exatamente. A gente que faz a situação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Pois é, minha gente, estamos aqui de volta com Wagner, conversando sobre experiências fora do corpo. Wagner, eu queria que você contasse para nós, e para os telespectadores, como é que você entrou nisso? Como é que você começou a ter essas experiências? Bom, é até muito engraçado. Eu estou com 28 anos e eu faço projeção astral desde 15. E eu era um adolescente comum, carioca, como muitos outros. E uma noite eu deitei para dormir, apaguei. Quando eu despertei horas depois, eu já não estava mais na cama, eu estava voando sobre o mar. Né? A sensação de liberdade era indescritível. E eu fazia piruetas acima do mar. E ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, eu questionava, ora bolas, se eu estou dormindo, como é que eu estou acordado? Isso deve ser um sonho. Mas como é que é sonho se eu estou acordado? Está sonhando exatamente você não ter lucidez, tá? Então a sensação era tão maravilhosa que eu deixei de questionar, eu curti o momento.
Até que eu me senti puxado de volta na direção que eu estava indo, né, aquela ligação energética, e eu adentrei o corpo, um tanto quanto assustado, mas satisfeito com aquele tipo de sonho. Passaram-se algumas semanas e aquilo foi ficando comum. Eu deitava para dormir e já acordava fora. Então eu já torcia logo, né? Eu vou deitar para acontecer aquilo. Eu já apagava aqui. Viciadinho, né? Eu tive em Londres, passei por dentro do Big Ben flutuando. Eu tive na Torre Eiffel, tive em diversos lugares, passei por dentro da Estátua da Liberdade. Quer dizer, era um viajante noturno, sem passaporte, sem nada. Deitava para aqui e acordava lá. Então isso foi passando em alguns meses. Quando eu alcancei 16 anos, até então não sabia que era viagem fora do corpo. Eu tinha deitado no sofá da sala e acordei de madrugada, mas projetado na sala. A primeira reação, desequilibrado no ar, foi tentar segurar em algo para não cair. As minhas mãos, de repente, atravessaram a parede. Aquilo me surpreendeu. Eu me viro e tomo o maior choque da minha vida. O meu corpo está deitado no sofá embaixo. Então a primeira reação que te dá, meu Deus do céu, eu morri, o que eu vou fazer agora? Então, é a primeira reação natural que você tem. Então eu fiquei ali observando, muito assustado o corpo, e resolvi chamar meu pai no quarto, para ele me dizer, me ajudar, né? Claro. Tentei pegar na maçaneta da porta, atravessei a porta, né? Tentei pegar no corpo do meu pai, minhas mãos atravessavam ele. Então eu voltei para a sala novamente, vi a porta, né? Passei por dentro e fiquei em pé no ar, de braços cruzados, pensando o seguinte, bom, ou eu morri ou eu estou ficando maluco. Só tem uma alternativa, eu não sei o que eu faço. Espero amanhecer, meu pai vai levantar para trabalhar, vai ver que eu estou aqui, meu corpo está ali, vai dizer o que eu faço. Então, eu fiquei naquela situação durante alguns instantes, até que fui puxado de volta para o corpo, que aquele elemento energético, cordão de prata, te puxa, ele funciona mecanicamente. Então, a partir daí, essa experiência foi ficando comum e eu cada vez mais assustado. Então, eu fui consultar um padre para ter resposta. Veja bem. Tadinho. E o padre me disse simplesmente que aquilo era coisa do diabo, que eu não devia me meter e tal. E não me convenceu. A minha mãe era protestante, levou um pastor para me exorcizar em casa. Você não tinha sorte? Não tive sorte, né? Levou um pastor para me exorcizar, porque se eu deitei para dormir, ninguém voa fora do corpo. Fui consultar, por último, um senhor espírita, tá? Daqueles kardecistas que a gente brinca lá no Rio, papo roxo, só leu Allan Kardec, não leu mais nada, acha que sabe tudo. Ele sai do corpo, aparece a barbichinha do Allan Kardec e tudo nele, a sósia, né? Acha que sabe tudo. Fanático. Fanático, né? Então, ele me explicou que aquilo se chamava desdobramento, e por sinal, desdobramento é uma nomenclatura errada, porque tem associação com desdobramento da personalidade. É melhor você usar o termo projeção, porque é um termo mais técnico. E ele me explicou que aquilo só médium que fazia, que eu tinha que tomar cuidado, que podia entrar um espírito no meu corpo. Eu já fiquei literalmente apavorado. Então, também não me convenceu, me deu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E não tinha resposta lá. Eles acham que resolve tudo, não resolve nada. Fui procurar, então, respostas por mim mesmo. Entrei numa livraria de ocultismo do centro da cidade e chamei o dono da livraria num cantinho, porque eu tinha vergonha já de falar aquilo em público, né? Que os meus colegas de colégio já estavam fazendo chacota. Eles falavam assim, você sai do corpo mesmo? Eu deito e acordo lá fora. Então, cuidado, que uma hora dessa vamos esconder teu corpo, vai voltar e não vai achar. Então, eu já estava com trauma de colocar aquilo em público. Então, chamei o dono da livraria num cantinho, expliquei o meu problema, e ele me indicou um livro sobre o assunto. Eu levei o livro para casa, devorei rapidamente, descobri então que eu não estava maluco e nem estava doente, que aquilo se chamava projeção astral, era o potencial psíquico que todas as pessoas tinham e que eu podia desenvolver. Então, a partir daí, eu comecei a comprar todos os livros da área espiritualista, né, e comecei a tentar fazer a experiência por vontade própria e conseguir. Com o tempo eu comecei a encontrar com espíritos fora do corpo que me colocavam coisas, me ensinavam coisas, me levavam para o plano astral, me apresentavam pessoas mortas, comecei a encontrar com parentes desencarnados. Então você perde literalmente o medo de morrer na experiência dessa. Então conta para nós, qual foi a experiência mais marcante para você? Quem que você encontrou? Qual foi a experiência mais interessante? Olha, tem uma experiência que é espetacular. A gente muitas vezes vê um louco aqui e não entende direito a loucura, né? Eu tenho um amigo, né, não vou dizer o nome aqui, mas aos 16 anos começou a apresentar debilidade mental. Enlouqueceu literalmente, problema hereditário, familiar. E era meu amigão. A gente ia pro Maracanã assistir futebol juntos, né? Torcedor do Botafogo, igual a mim, sofredor, né? É karma. Bom, então ele ficou maluco e ele anda agora nas ruas do bairro onde a gente morava com aquele roupão de interno, cabeça raspada. Naquela época ainda tinha choques elétricos, torraram os lobos frontais dele, coisa que felizmente foi abolida hoje em dia, e ele anda abobado no meio da rua. Então todas as vezes que eu encontro com ele, eu procuro tratá-lo muito bem, né? Porque ninguém trata ele bem. Então eu procuro abraçar ele, eu compro uma camisa do Botafogo, compro Guaraná e bala pro maluco. Passo meia hora batendo papo com o maluco para dar atenção. Em 87, época do plano cruzado, falecido, que tinha gatilho salarial, eu saio do corpo e aparece ele projetado fora do corpo. Lúcido, lúcido, lúcido.
Uma entidade maravilhosa, me deu um abraço, me encheu de energia. E eu comecei a sorrir e falei, escuta aqui, mas você é maluco? Você não pode estar assim fora do corpo. Tu não é maluco? Ele fez a piada, eu não sou maluco, o meu corpo é que é doido. Fora do corpo eu sou normal. O meu corpo é que é doido. O corpo que enlouqueceu. Então ele me colocou até uma piada. Então eu perguntei, então escuta, mas me explica direito isso. Então ele me explicou que da mesma maneira que um nadador, se mergulhar com uma roupa adequada para a pressão que ele vai nadar bem. Se você der uma roupa inadequada para a pressão que ele vai nadar, ele pode nadar mal e, não obstante, ele continue sendo um bom nadador. Então ele, como entidade espírita imortal, é uma entidade belíssima. Como reencarnado aqui, é um idiota, porque o cérebro dele não dá vazão para o potencial intelectual que ele tem. O instrumento de trabalho dele é ruim. Então eu perguntei por que aquilo. Então ele me respondeu, não, eu abusei demais do intelecto em diversas encarnações. Se eu reencarnasse normalmente, a tendência pelo atavismo meu seria manifestar de novo desequilíbrio intelectual. Houve uma censura então, interior. há um freio através de um cérebro. Uma censura. Censura. Então, quando eu desencarnar e posteriormente reencarnar, todas as vezes numa futura reencarnação que eu tiver para fazer uma besteira com intelectualidade, eu vou ter um freio íntimo. Então, o meu freio, ele até falou, o meu gatilho espiritual, o meu jeito de gatilho salarial, é essa reencarnação como maluco. Então, a partir desse dia, eu descobri que nem todo maluco é maluco. E tem gente que é normal e é maluco. Tem de tudo. Tem também, tá? tem. Tem muito louco solto, a gente sabe. É com fama até e tudo. Mas, é verdade. Quer dizer que, em termos de encontrar, por exemplo, uma pessoa mais evoluída que você, por exemplo, o que a gente chamaria de um espírito de luz, o que a gente chamaria de um espírito consciente, uma pessoa... como é que é ver uma pessoa que é mais, certo. Muito mais? Olha bem, eu comecei com 17 anos a encontrar com o André Luiz fora do corpo, que era uma entidade famosíssima do meio espírita, tá? E o André Luiz foi uma entidade que me ajudou bastante. Na época eu também comecei a desenvolver mediunidade, trabalhava em sessão de desobsessão, incorporando. Eu incorporava, deixava o corpo na mesa e saía. Claro. O corpo deixava lá, incorporado com uma entidade. Deixa ele trabalhando. Deixa ele trabalhando e ia para o cemitério trabalhar também, né? Ele trabalhava e eu trabalhava também. Geralmente era assim. Então, a primeira vez que eu vi os espíritos fora do corpo, eu não tinha visto nenhum ainda. Fui participar de uma sessão de desobsessão, a primeira vez que eu entrei no centro espírita, e era uma sessão de desobsessão. Então o doutrinador tinha faltado. Incorpora lá uma entidade e fala assim, ô rapazinho, vem cá, tu vai sentar no lugar do doutrinador para conversar com os espíritos. Pergunta-me, o que é doutrinador? Eu nem estava sabendo o que era. Então, participei daquilo ali, fui para casa, saí do corpo. Eu que nunca tinha visto espírito fora do corpo, estava com 17, de repente vi um bando, né, de obsessores. Escuta, você vai entrar naquele trabalho, nós vamos te quebrar de pau de fora. Então apareceu o André Luiz, foi a primeira vez que eu o vi, e me deu a defesa fora do corpo. Estende as mãos como se você estivesse transmitindo energia, coloca o máximo de sentimento que você puder e dá um banho de luz neles. Então eu projetei a energia e desmaiaram todas aquelas entidades. Então a defesa fora do corpo de toda criatura é a transmissão de energia. É muito fácil você se defender. Se a pessoa está sadia, está tranquila, ela não tem o que temer. Se ela está desequilibrada, ela deve primeiro se equilibrar para tentar uma experiência, seja qual for. Então eu comecei a encontrar com o André Luiz, e o André Luiz começou a me levar para visitar as chamadas colônias espirituais, tá? Ele é mesmo assim, informal, como nos livros? Não, não é não. Aquilo é coisa do livro, né? É coisa do livro e você sabe, tem influência do médium em tudo quanto é coisa. É, lógico. Então, o médium coloca o timbre dele. Então é por isso que eu coloco sempre que médios bem-humorados, que são bastante extrovertidos, têm a tendência de passar um troço com mais energia para levantar os troços de todo mundo. E pessoas mais religiosas têm a tendência de levar a gente para depressão. É verdade. Isso aí é literalmente. Então, o André Luiz, ele é muito nostálgico, isso aí é. Ele é muito calado, você vê que ele tem um olhar simples, ele conversa com você de maneira tranquila. Ele é apenas um dos que eu encontro. O Ramatiz é outro. O Ramatiz é uma entidade fabulosa, tá? O Ramatiz é sintético, preciso, se comunica bem pouco, mas sintetizado, tudo por telepatia, todos eles, que fora do corpo não tem boca. Olha, mais moderno, tem tanta gente que a gente encontra fora do corpo. Olha, quando me apresentaram Delacroix, eu tive um susto. De jeans americano, camiseta, um chapéu de palha desse tamanho, louco de pedra, parecia um hippie. Era Delacroix. Eu acho o Ramatiz o mais simples dele, porque ele aparece com uma calcinha de lona branca, um sapatinho de lona, uma blusa branca, um turbante, tá na dele, é simples, aparece aparentando mais ou menos 18, 19 anos, bem tranquilo e bem simplório. O Chico Mendes eu já vi ele 3 vezes fora do corpo, tá? E isso é até interessante. Na época eu nem sabia quem era Chico Mendes, foi 3 dias depois do assassinato dele, isso é a primeira vez que eu estou falando em público isso, tá? 3 dias depois eu não sabia nem quem era Chico Mendes, eu estava dando um curso em Porto Alegre, trouxeram uma entidade para mim ver o Chico Mendes que eu não tinha visto. Foi o Ramatiz que trouxe, isso 2 dias após a morte,
e mostrou para mim, olha, ele morreu assassinado, mas ele está bem, nós vamos levar ele. Eu falei, quem é? Não importa, você vai saber depois quem é. Ah, e daí você... Aí, veja bem, na manhã seguinte eu estou vendo o jornal e estou vendo o assassinato do Chico Mendes, a coisa toda. Isso foi no sábado. Na terça-feira, eu saio do corpo, aparece o Chico Mendes. Eu nunca vi uma entidade se recuperar de um assassinato tão rápido, tá? Apareceu aquele jeitinho, bonachão, gordinho e tal, e me deu um recado. Ele falou, olha, nos cursos de projeção que você está dando, procura levantar o astral do Brasil, procura levantar o astral das pessoas, e a ecologia virou partido político. Não pode ser assim. A ecologia começa dentro da consciência. Não é na árvore, é aqui dentro. Se há desequilíbrio aqui, desequilibra tudo. Vamos voltar para conversar mais sobre ecologia do ponto de vista astral. Pois é, mas estamos de volta aqui, conversando hoje com Wagner sobre projeção astral. Wagner estava falando da mensagem, né, sobre a ecologia, quer dizer, essa coisa de ecologia virar um partido político, né, de ecologia virar, enfim, um ideal de um grupo e não uma consciência de todos, porque eu acho que a ecologia é eu, né? Claro, a ecologia é eu, é o mundo, é minha vida, sem dúvida, né, em qualquer plano. O Ramatiz, tá? E quem me primeiro tocou esse assunto foi o Chico Mendes, que depois eu vi mais 2 vezes e não vi mais. E, inclusive, o Chico Mendes, ele aparece rodeado de índios fora do corpo, e a energia projetada por ele é totalmente verde. E tem um detalhe também, a gente quando conta isso, geralmente deve ter pessoa que pensa o seguinte, quer fazer sensacionalismo. Há muitos anos mexendo com isso, eu pouco ligo porque as pessoas falam. Eu pouco ligo, sai do corpo, vão perguntar ele se me encontrou ou não. É a única resposta que a gente pode dar. Então, o Ramatiz também, eu recebi uma psicografia há poucos dias atrás, o nome da psicografia, Ecologia Consciencial. Está falando de uma remodelação, tá? Do ecossistema mental, pelo seguinte, o ser humano se especializou numa arte muito séria através dos séculos. É o que o ser humano mais sabe fazer, matar. Nós somos experts no cosmos inteiro em destruir. Então nós pensamos que a natureza, tá? A ecologia começa lá na natureza, e não é. Se o ser humano está desequilibrado aqui, ele queima aquilo lá. Se ele está equilibrado aqui, ele vai respeitar as outras formas de vida. Então a ecologia, na verdade, começa na consciência. São os valores espirituais que você tem, tá? Então começa por aí, você indo pescar por diversão. Você não respeita nem teu amigo peixe. É um ser vivo igual você em evolução. Então começa você quebrando uma folhinha uma folha qualquer, um galinho qualquer ali na praça, e começa por aí, você não catando o lixo da tua casa. Então, se há lixo, tá, no meio das ruas, isso mostra que há um lixo consciencial dentro das criaturas, tá? Então o que os espíritos procuram passar para a gente fora do corpo é para a gente sair disso, não entrar na banalização que o ser humano está entrando. É ficar de fora, mas participando, não é correr da raia. Tá? É vivendo com todo mundo, mas mantendo o teu ecossistema mental integrado e tranquilo. E procurando, de alguma maneira, contaminar os outros com alto astral. Que não é doutrinando ninguém que você vai fazer nada. Não pode, simplesmente é conversando, dando tua dica, dando a tua ideia e levando a coisa para frente. Crítica não leva nada a ninguém, né? Porque agressividade com agressividade não melhora nada, né? Vai gerar é só agressividade com agressividade. De agora eu gostaria que alguns presentes gostariam de fazer uma pergunta. Vamos lá. Wagner, eu gostaria de saber a diferença entre sonho e projeção astral. Bom, essa é uma boa pergunta, é um argumento que os céticos adoram usar. Essa experiência fora do corpo poderia ser um sonho, tá? Mas em tese não é não, pelo seguinte, o que é o sonho? É exatamente a ausência de autocrítica, você não tem, você está envolvido pelo onirismo, tá? É a ausência de solidez nos teus pensamentos, não há coerência. Você, por exemplo, você vê algo incongruente. Mas espera aí, isso é algo incongruente, você não tem essa autocrítica no sonho. Você pode até ter um sonho lúcido, mas mesmo assim você está envolvido, tá? Na projeção você tem a mesma lucidez de aqui, ou até mais ampliada. Então é impossível você saber quando você está dormindo. Agora, é possível você saber quando você está acordado. E fora do corpo você está tão lúcido e acordado como você está aqui. A partir do momento que você sai, o seu corpo perde a consciência. E se você não é o cérebro, pode deixar o bicho lá dormindo, mas você não. Você está lúcido lá fora e o seu cérebro fabricando os sonhos aqui, ou até às vezes te influenciando ali pelo condicionamento mental. Mas é impossível para uma pessoa que tem uma projeção confundir sonho com ela, porque na projeção você está totalmente lúcido,
amplia-se o seu universo consciencial, a sua percepção é maior. Você olha, por exemplo, para uma pessoa, você sabe tudo dela, a sua lembrança é bem melhor, o seu comportamento aumenta de nível, e ainda mais se você está tendo contatos com pessoas até projetadas, que se é possível, um encontro entre duas pessoas projetadas voltarem e lembrarem, é comum encontrar com pessoas fora do corpo. Eu volto, ela volta, eu ligo para ela, estava em tal lugar contigo, ela confirma, lá era assim, assim, assado, bate tudo. Se fosse sonho também não teria esse referencial. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é, muita gente tem essa experiência de começar a sair do corpo, se vê, e morre de medo. Tem gente que não vai dormir com medo que isso aconteça. Claro. O que eu posso dizer? O que você podia dizer para essas pessoas? Você tem uma ali. Vamos lá. O que eu posso dizer para essas pessoas é que elas devem ficar tranquilas, porque isso é tão natural como ir no banheiro, tá? É um potencial que está aqui a ser desenvolvido. Então, em algumas pessoas, acontece esporadicamente, acidentalmente, porque já acontece toda noite. Apenas numa noite ou outra ela teve um pouquinho a mais de lucidez. Então, eu aconselho as pessoas o seguinte: fiquem calmas, deixem o processo acontecer, vocês não vão morrer, eu garanto. Se vocês morrerem, vocês podem me procurar, não tem problema. Vai cobrar de você. Pode me cobrar, virar meu obsessor, mas não vai acontecer isso, gente, tá? Toda a parafernália de perigos, supostos perigos que está na literatura esotérica, é pura mentira, é tendenciosa para afastar o público dessa informação. Eu vou dar uma dica muito boa. Se vocês sentirem aquela paralisia que eu me referi no início, não consegue se mexer, quer abrir os olhos, não consegue, quer gritar e não consegue, o conselho que eu dou: não tente se mexer. Fique calmo, pense firmemente em flutuar, que eu garanto que vocês saem do corpo na mesma hora, se ficarem calmos. Se quiserem se mover, o que eu acho uma tolice, que você perde uma experiência, tente mexer a ponta de um dedo ou movimentação de uma pálpebra. Gradativamente você recupera o movimento. Se você sente a sensação de inchar, deixa aquilo acontecer. Não é o seu corpo que está inchado, é um inchaço energético da aura. Você sai do corpo naturalmente. Se você sente descargas elétricas, zumbido no ouvido, deixa aquilo te tomar que você sai do corpo na mesma hora. E eu dou uma explicação. Qual é a utilidade que isso teria para você, né? Numa projeção? Tem três principais. Primeiro, você sai do corpo e absorve conhecimentos em hora que normalmente você estaria perdendo tempo dormindo. Segundo, você comprova literalmente que há vida após a morte. Na prática, liquida com a fé. Pelo seguinte, você está fora do corpo, observa o cérebro ali, o seu corpo deitado. Logo você infere que você pensa independente do cérebro. Quando morrer, então você está tranquilo. Segundo, você se vira, o seu corpo está lá, você se vira para cá e encontra com um parente teu que morreu há 10 anos atrás. Oh, que legal, aperta a mão. Ih, tá jóia, tá bonito, hein? Normalmente. Terceiro, você vai para o plano astral e encontra milhões de pessoas que desencarnaram um tempo atrás, todas vivas. E quarto, principal, você tem a possibilidade de rememorar vidas passadas fora do corpo. Então, isso é vital para você se autocompreender aqui e compreender os familiares. E terceiro e principal, que é a capacidade de você exteriorizar a energia para um paciente doente num hospital, ou conversar com o espírito que morreu, explicar que ele morreu, que ele tem que cair fora daqui. Fazer um trabalho fora de ajuda. Todo um trabalho, em horas que seu corpo está dormindo, você não paga nada, é um desenvolvimento consciencial. Não gasta gasolina, não tem hiperinflação lá fora do corpo. Não tem que comer. Não tem nada disso. Okay. Agora, a outra pergunta é a seguinte: muitas pessoas e muitos telespectadores têm me descrito essa experiência, eu gostaria de saber a sua explicação. De repente a pessoa está deitada e ela se vê andando ali na frente do quarto. Esse é um fenômeno mais estranho, se chama autoscopia, tá? Nós temos um campo eletromagnético envolvendo a matéria. A partir do momento que a própria física admite que matéria não é matéria, seriam campos energéticos bastante densificados, tá? É possível admitir que nós temos um outro campo eletromagnético não tão denso quanto esse. Então é possível esse campo eletromagnético se afastar temporariamente e esse campo eletromagnético ganhou um nome mais conhecido de duplo etérico, campo vital, aura, tá? É possível, então, que essa aura se projete alguns metros para fora de você, você não saiu do corpo, você está aqui integral. Mas uma parte das suas energias se projeta e assume o simulacro fantasmagórico da sua fisionomia. E, de repente, você se encontra consigo mesmo. Normalmente, nessa experiência, as pessoas contam que perderam um pouquinho de sensibilidade, perderam forças. Por quê? Parte da sua vitalidade está se projetando para fora dela. Quer dizer, a gente é feito de partes que podem, em certas situações, se mostrarem separadas, como podem se mostrar integradas. Exatamente. Tá? Não é verdade? Quer dizer, são vários corpos que podem aparecer isolados ou, ao mesmo tempo, se aparecer integrados. Tem mais uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta aqui? Olha, daqui a pouco está na hora de dormir e eu queria saber uma coisa. Se é possível, num beabá bem simples, que não só a gente, mas as pessoas que estão assistindo o programa, elas possam viver essa experiência que você está passando. Vamos lá, eu vou dar um exercício bem interessante,
que é muito conhecido em yoga há mais de 5.000 anos, embora não possa, é claro, o tempo é curto, a gente colocar muitos detalhes, tá? E com detalhe, agora eu vou falar direto para você, hein, telespectador. Não tente sair do corpo para ver a sua vizinha tomando banho, para ver a combinação do cofre do seu patrão, porque você vai se danar todo, tá? Existe uma ética espiritual que impede você de tentar fazer isso. E se você tentar invadir a privacidade dos outros, um obsessor pode invadir a sua. Tá tudo justo. Então, se quer tentar essa experiência, tente com dignidade a alto nível, tá? Se você sair do corpo com más intenções e aparecer alguém negativo e você voltar para o corpo se sentindo um pouco mal, a culpa é sua, tá? Eu vou dar uma técnica interessante, faça de alto nível para ter um autoconhecimento e uma experiência digna, tá? Deite normalmente, estenda os braços ao longo do corpo, as pernas ligeiramente entreabertas, o máximo relaxado que você puder, sozinho na cama. Quem gosta de dormir coladinho se separa, faz tudo o que tem que fazer antes, depois separa, de manhã continua. Não tem problema, tá? Não esquece de fazer antes. Não esqueçam de fazer antes. Antes e depois, durante não. Relaxa mais. É um detalhe. Se você tiver uma relação sexual antes, é melhor porque você relaxa mais, embora a maioria dos livros diga o contrário. Não é nada disso. Mentira, né? Você desacumula tensões e está mais tranquilo. Só faz bem, tá? É o maior esporte do universo. É verdade. É mais barato. O mais barato. Bom, tem até uma piadinha que se tem tempo eu conto. Dizem que os espíritos que construíram esse planeta, tá? Quando viram que a vida aqui ia ser dura, aí um deles falou, ih, rapaz, eu acho que todo mundo que vai reencarnar aí vai se suicidar. Não dá pra gente inventar um troço pra distrair eles, não. Então apareceu um espírito mais evoluído de outra galáxia e falou assim, inventa o sexo e bota lá que você vai enrolar todo mundo. Então inventaram o sexo e botaram pra enrolar a gente. É um refresco, né? É o maior esporte humano. Tá tudo bem. Tá tudo bem, bom, vamos lá. então deite normalmente, roupas leves, não coloque cobertores, porque vai te atrapalhar a respiração. Não cubra a cabeça, tá? Fique bastante relaxado. E vai fazer o seguinte, não coma nada antes, pelo menos 2 horas antes do exercício, de preferência tome um banho, tá? Mesmo se estiver frio aqui em São Paulo, você tome um banho, naturalmente. O que você vai fazer? Não é bom ter um colchão muito macio, às vezes é melhor você fazer no chão, num tapetezinho, numa esteira, o mais conveniente possível para você. Posição é decúbito dorsal, tá? A barriga para cima. Você sabe que tem uma capacidade pulmonar, por exemplo. Eu enchi os 2 pulmões. Você então vai fazer 4 pequenos movimentos deitados. O primeiro movimento é uma inalação de oxigênio até a metade da capacidade de inalação que você tem. O segundo movimento, uma retenção do gás carbônico durante 2 a 3 segundos. Terceiro movimento, uma nova inalação até onde você puder. E um quarto movimento é a esterilização do gás carbônico. É exatamente isso aqui, ó. Respire até a metade e retive durante 2 a 3 segundos. Ao invés de soltar, eu vou fazer isso. Mais um tanto. Inala, segura na metade. Inala novamente e solta pela boca, tá? Faça esses 4 pequenos itens durante 10 vezes, vai dar uma média de 40, que vai dar um total de 10 minutos. Ao final disso, que você está entretido naquilo lá e não deve ficar pensando em outra coisa, você tem que pensar no que você está fazendo, não adianta você estar fazendo a respiração e pensando, bom, amanhã eu vou passear, vou no shopping, não adianta. Você tem que estar relaxado. Ao final do exercício, o que pode acontecer? Você perde a sensação de aderência ao qual seu corpo está deitado, tá? Segundo, pode dar catalepsia, aquela paralisia que eu falei anteriormente. O que você faz? Pensa em flutuar que você vai sair do corpo na hora. E para voltar é só entrar. Fácil. Tá? Do mesmo jeito, você sai e entra. O caminho de voltar. O caminho de voltar é fácil. Pensar no corpo, né? Pensar no corpo, você volta na hora. Não parte seu cordão energético, você não se perde no plano astral, não tem nada disso. Você está ligado ao corpo, ele é teu e ninguém entra lá. Tá? Outra coisa, se der a sensação de inflar, imagine-se que você está inflando até ultrapassar o teto. Você passa, está fora do corpo. Se der a sensação de descargas elétricas com zumbido no ouvido, procura aumentar aquilo pela tua vontade, que vai haver uma descarga elétrica que te projeta para fora do corpo, tá? Se não der nenhuma dessas sensações, pode dar uma sensação de energia em algum dos seus chakras, que são os pontos energéticos da nossa aura, pode estimular. É um exercício que não tem contraindicação, você pode fazer todo dia. É bem provável que você faça a primeira vez e não dê nada, não importa. Não vai te custar nada fazer, são 10 minutos diários para você fazer antes de deitar. Tem pessoas que conseguem melhor resultado de madrugada, tá? Acordam, vão no banheiro, deitam e tentam fazer. Então, vocês é que escolhem. Agora, essa técnica é muito interessante. Não é muito fácil sair do corpo, mas também não é muito difícil. Depende muito de você. Algumas conseguem resultados rápidos, outras conseguem resultados com muito tempo de estudo e outras não conseguem nunca, tá? Depende de você. Essa é uma técnica simplória. Porque é o que eu posso passar aqui em público. Né, Wagner? Você pode ter alguma barreira, alguma coisa que esteja dificultando. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já.
já estamos aqui de volta com Wagner, né? Hoje conversando sobre processiologia. Pois é, Wagner, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. E ainda gostaria que você, nesse final de programa, repetisse para os telespectadores o endereço de onde você dá curso, onde você faz esse trabalho com as pessoas. Bom, eu dou cursos no Espaço Reviver, que fica situado na rua Carlos Petit, 337, ali na Vila Mariana. E quem quiser melhores informações, o telefone é 575-1422. A gente dá curso lá regularmente. Regularmente. Tá? Sobre projeção e com prática de energia e sempre com alto astral. Tá? As pessoas saem de lá muito Quer bem. dizer, não é só teórico, mas é prático. Prático também. Tá? Ok. E eu gostaria que você também deixasse uma mensagem, você com toda essa experiência astral e física, deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Bom, uma mensagem que é o que eu gostaria de deixar é simplesmente o que os espíritos falam para a gente fora do corpo. Bom humor para todo mundo é o que está precisando. Nada de falso, pessimismo, depressão, nada disso. A gente tem que botar as coisas para cima. Bom humor é parte vital, porque senão a gente fica neurótico, e eu não conheço espírito evoluído neurótico, logo eles devem ter diversão do outro lado, e eu acho que faz parte higiene mental na consciência. E para terminar, é o que os espíritos falam para a gente, está precisando na Terra de saneamento básico da consciência, tirar o esgoto mental que nós todos temos, e eu acho que só consegue isso com bom humor, alto astral e muito estudo, muito conhecimento e tentativa de se automodificar, tentando gerar um mundo melhor. E o mundo melhor começa contigo, né? Porque o mundo externo, né, minha gente, é consequência de um interno. Eu quero aproveitar esses minutos finais para a gente fazer aqui uma meditação com vocês, aqui com a presença do Wagner ainda, porque é voltando-se para dentro, é olhando para dentro, que nós vamos começar a entender o que são as coisas. Toda resposta está dentro de mim. Eu gostaria que você fechasse os olhos e fizesse um exercício simples e fácil. Muito fácil. Você que está aí na frente das câmeras, fecha também os olhos e vai seguindo o som da minha voz. Você vai sentir que, se você permitir, eu vou te conduzir para uma situação bastante interessante. Imagine, simplesmente imagine, que você está subindo, não importa para onde, uma sensação de subir, como se estivesse indo para cima. E que você está chegando numa situação que... Obrigado, senhor.